Olá, eu me chamo Sani e gostaria de me apresentar aqui para vocês antes de começarmos esse trabalho durante as próximas 4 aulas, onde eu vou tratar teoria do conhecimento e educação. A primeira coisa que eu gostaria muito de colocar e dividir com vocês é a minha alegria de partilhar desse trabalho na disciplina de Filosofia da Educação, na sequência das aulas que vocês já tiveram com o professor Marcos Lorieri. Quero dizer a vocês também que tive a honra de ter sido aluna do Marcos, e de ter sido pelas mãos do Marcos que foi introduzida ao magistério da educação superior, nos cursos de formação de professores, e isso lá se vão 3 décadas. Bom, então é com muita alegria que eu dou início nesta aula e nas próximas 3 aulas a um trabalho especificamente sobre essa temática da filosofia da educação, teoria do conhecimento e educação, a relação entre essas duas temáticas. O professor Marcos, nas primeiras aulas que vocês tiveram com ele, tratou com vocês de uma questão muito importante que é justamente a função da filosofia. Então, o que entender por filosofia? Esta é a questão com a qual vocês iniciaram este curso. E o Marcos falava aqui para vocês que a filosofia é uma das formas que a humanidade produziu para fazer ou construir um saber ou para responder questões que ele chamou de questões de fundo. E usando aí a referência ao filósofo espanhol Fernando Savater, filósofo e educador espanhol Fernando Savater, disse que essas questões de fundo, elas são, na verdade, as grandes questões da vida, nos fazendo lembrar, portanto, que as questões da vida não são apenas dos filósofos, As questões da vida são de todos nós nos fazemos, nós nos colocamos essas questões em algum momento de nossas vidas, porque, enfim, como seres racionais e curiosos, nós temos necessidade de compreender quem somos, em que mundo vivemos, enfim, e qual o sentido da nossa própria existência. O Marcos também enfatizou, nessas primeiras aulas que tiveram com ele, que questões são essas, que o Savater chama das questões da vida, ou as questões de fundo da filosofia. E eu gostaria de relembrar um pouquinho aqui com vocês esses passos. Então, o que é a realidade? Essa é uma das primeiras questões de fundo, ou o que é o real. Que mundo é este em que vivemos? E ali, nas aulas iniciais, vocês viram, num quadro que ele trouxe, que se trata de uma temática que é discutida numa área da filosofia chamada-se ontologia. A segunda questão que nós sempre nos colocamos, de algum modo, em algum momento, como eu disse, é a questão de quem sou eu, quem é o homem, o que é o homem. E essa questão, dentro da filosofia, ela é discutida por uma área chamada antropologia filosófica, que o Marcos também aprofundou com vocês. O conhecimento é uma terceira questão de fundo que nós nos colocamos. E a questão vem mais ou menos naturalmente no seguinte sentido. O que é o conhecimento? Ou como é possível o ser humano conhecer a realidade? Como é possível estabelecer uma correspondência entre o que está no mundo externo e as representações que tenho desse mundo aqui na minha mente? Então, qual o critério de verdade? Todas essas são questões que nós vamos discutir daqui a pouquinho, mas gostaria ainda de concluir, para relembrar, essas questões de fundo, que estão relacionadas, como nós veremos, com a questão também do conhecimento, que são o que são os valores? Por que o homem valora? Por que nós consideramos algumas coisas importantes e outras não? Certas
e outras erradas, justas ou injustas. Esse é o campo da ética que será trabalhado mais adiante após essa unidade que nós iniciamos hoje. A outra questão de fundo, não é? Nós vamos tratar é a questão da política e o que é a vida social e, finalmente, a estética, respondendo o que é o belo, o que é a beleza, né? Bom, essas questões são necessárias para que a gente possa, enfim, dar significações à ação educativa, não é? Essas questões são extremamente importantes para que a gente possa, na nossa profissão, vamos dizer, produzir entendimentos e significados que orientem a nossa prática. Então, o objetivo desta unidade, especificamente aqui com vocês, a partir da aula de hoje, é estabelecer a relação entre teoria do conhecimento e a educação. Né? O que nós vamos trabalhar? Né? Quais são os nossos objetivos? Apresentar quais são as principais linhas de pensamento sobre o que é o conhecimento, né? E como ele é possível. Né? E o segundo objetivo desta aula de hoje é refletir sobre a importância desse saber na formação dos professores. A primeira pergunta, então, a grande questão desta aula é o que é o conhecimento. Né? E aqui eu gostaria de partilhar com vocês uma grande alegria também nesse momento, que foi no momento de planejar essa aula, né? São os bastidores dessa aula. Eu encontrei no meio de um livro antigo, não é, um texto que foi referência muito importante na minha vida como professora, escrito pelo professor Marcos Lorieri e assinalado aqui nas minhas anotações como sendo do início da década de 80, para vocês terem uma ideia do tempo do texto. Eu fiquei muito feliz de reencontrá-lo entre as minhas anotações, porque este texto foi referência, e será, como vocês verão, para as minhas aulas e para a minha formação como professora. O que diz esse texto? Eu separei aqui para vocês um pequeno trecho desse texto do Marcos. Né? Ele dizia assim, é o processo de apropriação mental, né, que o homem realiza face ao mundo de que faz parte. Então, nós estamos no mundo e queremos apreender esse mundo e fazemos isso mentalmente. Né? Na tentativa do quê? De elaborar explicações que lhe indiquem, em última instância, o que é tudo. Uma criança, por exemplo, ao nascer e nos seus primeiros anos de vida, né, ela, em geral, ela é muito curiosa e quer saber tudo a respeito de tudo, como funciona, o que é, porquê, e a idade dos porquês, ela é longa. Infelizmente, a escola, muitas vezes, limita, não é, esse instinto natural, vamos dizer, que a criança tem, se é que esse instinto é natural mesmo, essa é uma questão que nós vamos discutir, de se perguntar e de fazer questões. Né? Então, o Marcos dizia isso nesse texto. E coloca mais adiante, não é, um primeiro problema do conhecimento, não é, quando nós estamos, quando nos deparamos com a questão de saber o que são as coisas. Né? O primeiro problema é o seguinte, aquilo que nós vemos nem sempre é o que é, não é? Ou seja, em outras palavras, a aparência ela não corresponde muitas vezes àquilo que as coisas são, não é? E aquilo que as coisas efetivamente são, muitos autores, muitos filósofos denominam de essência, a essência das coisas, né? Então, o que aparece das coisas do mundo não é tudo das coisas, não é? E nós queremos saber mais daquilo que está subjacente às coisas, aquilo que não se vê, as razões pelas quais elas acontecem. E aquilo que nós vemos, na verdade, são fenômenos. Né? Chamamos assim os fenômenos aquilo que aparece na superfície do real, como manifestação da realidade. Né? E este real, ele apenas nos provoca. Não é? Aquilo que nós vemos na superficialidade das coisas, ele está a nos provocar a nossa consciência sobre aquilo que acontece. Não é? Então, se aparência e essência não correspondem, não coincidem, né? Para conhecer o que as coisas efetivamente são, é preciso fazer um certo esforço, não é? Uma caminhada mental, dizia esse texto, né? Ao redor de cada objeto de conhecimento, tal como eles se manifestam,
para podermos atingir, ou pelo menos nos aproximarmos, né? Talvez a gente não saiba tudo a respeito dos fenômenos, daquilo que eles são. Né? O mito da caverna é uma narrativa escrita por Platão, não é? Há mais de 2.500 anos atrás, e que talvez seja uma das primeiras tentativas de explicitar esta questão da aparência versus essência, não é? Bom, vocês verão num vídeo a seguir quais são essas questões que o Platão trazia como problemática sob a forma de uma alegoria. Vamos assistir? Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Bom, agora vocês já conheceram a narrativa do Platão e chegou a hora então de vermos que ensinamentos que nós podemos extrair da alegoria da caverna, né? Então, como eu estava dizendo no momento anterior ao filme, que existe uma diferença entre o que parece ser e aquilo que é, né? Esse é o grande objetivo, na verdade, do Platão ao fazer esse texto, né, essa narrativa. E ali, na história, né, contada por Platão, este mundo das coisas que nós vemos, né, o mundo das aparências, ele é denominado de mundo das sombras. Né? E é um mundo justamente porque não corresponde àquilo que é, àquilo que de fato as coisas são, ao que ele vai se referir como um aprisionamento. Então, a ideia de correntes, né, dessas pessoas acorrentadas no fundo da caverna, fica associada à ideia de não saber, à ideia de ignorância. Né? Conhecer as coisas do mundo de forma mais nítida, portanto, enxergar o sol, a claridade, sair de dentro da caverna, né, demanda um esforço racional, né, mas também uma disposição que ali na história fica muito clara, que é a disposição daquele primeiro prisioneiro de sair de dentro da caverna. Né? Para quê? Para que ele pudesse enxergar as coisas de uma outra maneira.
Então, na perspectiva platônica, nós poderíamos dizer que a educação, né, é justamente esse processo que é empreendido ali pelo personagem, por esse prisioneiro, na direção do conhecimento, ou seja, na direção de ideias verdadeiras e do significado do mundo. Todo esse conjunto de ideias está relacionado com a própria filosofia do Platão, que Marcos já se referiu, e que mais adiante nós vamos voltar a ela. O segundo problema do conhecimento é que há diferentes formas de se conhecer o mundo. Não existe apenas uma. Na modernidade, na contemporaneidade, nós damos excessivo valor à ciência, priorizamos a ciência. Mas o primeiro conhecimento, vamos dizer assim, do mundo que nós temos na história da humanidade são os mitos. E, de algum modo, o mito da caverna compõe esse conjunto de saberes, mas já dentro da filosofia. As religiões, o senso comum. No senso comum, esse saber do dia a dia, que nós vamos ver exatamente mais adiante quais são as suas características. Pela arte, nós também conhecemos o mundo. Pela ciência, como eu já disse, que parece que é a forma mais valorizada atualmente, e também pela filosofia, que é o que nós procuramos desenvolver aqui com vocês nessa disciplina. Bom, nesta aula nós vamos nos deter apenas em 3 dessas formas de conhecimento, que é o senso comum, a ciência e a filosofia. O senso comum, dizia aquele mesmo texto que eu tenho como referência ainda hoje aqui do Marcos, que são representações nascidas no trato prático utilitário com as coisas no dia a dia. Ou seja, eu preciso de um saber comum, o saber aquele que aprendo na minha família, com os vizinhos, com os amigos, e que são orientações básicas para resolver questões do cotidiano, para, enfim, resolver os problemas com os quais me deparo. Então, esse conhecimento é um conhecimento proveniente do agir comum das pessoas, e está muito relacionado, evidentemente, com os nossos hábitos, com as tradições, com a nossa cultura. Cada cultura, então, terá o seu próprio senso comum. A questão é que esse saber diário, ele é superficial. Ele nos dá apenas, vamos dizer assim, opiniões fragmentárias, ele nos ajuda a construir uma visão de mundo que é fragmentária, imprecisa, contraditória, muitas vezes uma opinião conflita com a outra, E muitas vezes conduzimos a nossa vida assim, e grande parte das pessoas a conduz assim, hoje em dia até por influência fortemente da mídia, eu diria das redes sociais, da internet, que nos inundam, nos invadem com uma série de informações que são contraditórias. Esse é um conhecimento, portanto, acrítico, e que nós insistimos, quando falamos de filosofia e de ciência, que é preciso superá-lo em alguns momentos da nossa vida ou para algumas práticas da nossa vida, entre elas a da educação. Então, aqui como exemplo de senso comum, as crianças não vão bem na escola porque elas não se esforçam, ou elas são indisciplinadas. Essa seria uma maneira fácil e bastante popularizada de dizer ou de explicar por que existe, por exemplo, o fracasso escolar. Bom, em contraste com o senso comum, vamos falar um pouquinho então o que seria o conhecimento da ciência. Como que a ciência se coloca frente aos fenômenos da realidade. A ciência é uma investigação metódica, organizada, que se dispõe a descobrir a essência desses seres, desses fenômenos. Mas que essência nós estamos falando quando falamos de ciência? Nós estamos falando de um modo bastante peculiar. A ciência quer saber quais são as leis que regem os fenômenos, a relação entre causa e efeito. Vamos aqui, essa citação é do Álvaro Vieira Pinto, dentro do texto do Marcos também. Um exemplo na área da educação. Que fatores psicológicos, históricos, sociais, culturais se associam ao desempenho escolar das crianças?
Ora, essa não é uma afirmação, é uma pergunta. Não é? Há uma pergunta que se coloca ao modo do saber científico. Então, veja que não sabemos, procuramos saber, e a ciência coloca essas questões de uma maneira o mais precisa possível para ir adiante em suas investigações. Se comparamos a ciência com o senso comum, não é? Rapidamente aqui, vamos ver o quê? Que a ciência é metódica, ou seja, ela é consciente dos seus procedimentos, enquanto o conhecimento de senso comum, ele é ametódico, ou seja, ele não tem método, ele vai ao sabor das circunstâncias, né? A ciência visa dominar ou ter controle sobre o funcionamento das coisas, enquanto o senso comum desconhece a relação de causa e efeito dos fenômenos. A ciência quer saber como o mundo funciona, vamos frisar esse como, com a finalidade de intervir sobre ele, ou seja, o cientista, seja em que área ele for, ele estuda, investiga a realidade com o objetivo de interferir nela, de preferência em bem ou em prol da própria humanidade, né? De preferência, nem sempre. Portanto, esse é um conhecimento que tem consciência de si mesmo e por isso nós podemos dizer que a ciência é um saber crítico, não é? O senso comum, ao contrário, nós apenas o consumimos, é como se fosse um bem de consumo e pelo fato de não termos consciência dessas relações de causa e efeito, nós podemos dizer que se trata de um conhecimento, portanto, ingênuo e não crítico. Bom, o conhecimento filosófico, por fim, né, o Marcos trabalhou também bastante isso com vocês, mas vale a pena enfatizar nesse momento, né, que ele não permanece no horizonte do mundo dado, como a ciência e o senso comum, não é? Mas ele vai além e ele quer saber por quê, ou o porquê da operação do mundo. Não é? A filosofia, então, opera numa outra dimensão. Ela não quer explicar como as coisas funcionam, mas ela quer se aproximar de uma compreensão do horizonte, daquilo em virtude do que o mundo pode existir. Não é? Ou seja, em outras palavras, é a busca de sentido, a busca de significações. Não é? Quando procuramos conhecer o mundo, não queremos apenas explicá-lo, mas queremos também ter um entendimento desse mundo, construir um entendimento próprio sobre ele e construir significados. Então, qual seria a questão que a filosofia se colocaria, então, aqui, só para exemplificar? Seria uma questão, qual o sentido da escola na sociedade contemporânea? Bom, já falamos aqui sobre o contraste entre ciência e filosofia, não é? E como organização metódica, os dois são, um indaga o como, o outro os porquês, e ambos são ou podem ser ditos como saberes críticos. Né? A epistemologia, portanto, é uma palavra que designa a teoria do conhecimento e educação, ela estuda justamente estas questões relacionadas ao conhecimento. Não é? Precisamos saber a respeito disso, porque a educação é uma prática social que nós nos dispomos a intervir. O próximo passo, portanto, será conhecer algumas teorias do conhecimento a respeito dessas práticas educativas. Isso nós vamos ver na próxima aula. Até lá!